E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. O irmão Brana disse que nós estamos vivendo um tempo de chuva de ensinamento. Um tempo de chuva, porque esse é o tempo do arrebatamento. O tempo do arrebatamento. É que as coisas vão mudando. Deus não muda, mas as coisas vão mudando. E a palavra de Deus, ela que vai nos levando para o alto. Capítulo 4 de Apocalipse, João subiu para ver as coisas que iam acontecer depois das eras. Não é as coisas que aconteceram antes dos selos, mas depois das eras. Se você não subir, você não vai ver. Você vai ver só as coisas atrás. Porque as eras foi o deserto. Você vai lembrar da rocha ferida, da coluna de fogo, a nuvem. Você não encontra na terra prometida a coluna de fogo visível, nem a nuvem. Você encontra a coluna de fogo e a nuvem em um homem, Josué. Você vê ela descendo quando Salomão constrói o templo, Mas depois começa a aparecer os profetas e ela está dentro dos profetas. Então esse é o momento de olhar para frente, mas atravessar o Jordão. O Jordão é fazer morrer a si mesmo. E quando você atravessa o Jordão, é a mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Então, quando você chega nos selos, é onde você recebe o Espírito Santo. Porque que selo é esse? É o selo do Espírito Santo. É onde ele te sela. Ele te sela na mensagem do dia. Não na imitação da mensagem do dia, mas na mensagem do dia. E quanto mais as pessoas, os pregadores, batem contra, mais Deus nos ilumina. Nos ilumina a ver, a ver que isto é a verdade. É a palavra de Deus para esse dia. Agora, se você não ficar ouvindo a mensagem, não ler a sua Bíblia, nem a mensagem, você vai ficar para trás, vai ficar no deserto. De repente você está lá na festa de Baal-Peor com Balaão. De repente você já está ali A gente vê o pessoal da mensagem voltando ao deserto. Eles estão agora com os movimentos que ficou para trás. Então João, quando subiu, foi para olhar para frente, os selos, Depois do capítulo 4, você vem ao capítulo 5 de Apocalipse. Ninguém podia olhar para o livro, nem ler. Depois você vem para o capítulo 6, os selos começam a ser abertos. Começa a ser revelado.
Você não pode ficar com selos abertos nas eras, você tem que ficar com selos revelados depois das eras. Selos revelados depois das eras. Amós 7. Veja que está incomodando as pessoas, é profeta, né? Eu falei quarta-feira, o tema sempre foi profeta. Sempre a Bíblia, o tema sempre foi profeta. Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas. O maior de todos os chamados é um apóstolo. Depois vem um profeta. Então, o que incomoda hoje é profeta. Eles, antigamente, quando a mensagem chegou no Brasil, e começamos a anunciar o profeta do século XX, William Branham, eles começaram a dizer que não tinha mais profetas. Os profetas foram até João. Hoje ele já diz que tem profetas, mas não este. Hoje já admite que Branham é profeta. Mas nós vamos falar hoje de um profeta que não está no dicionário inglês. O tema é o profeta do dicionário inglês, mas não é o nosso. O nosso está no hebraico e no grego. Porque o profeta do hebraico e do grego, o irmão Branham diz que é o vidente. O profeta do dicionário inglês é pregador. É o Osborne, é o Billy Graham. Eles viam o irmão Branham também como profeta do dicionário inglês. Pregador, mais um, né? Mas não vidente. Vidente é o quê? É o que vê. Eu podia até parar aqui. Vidente é o que vê. Agora, esse vidente está no grego, no hebraico. Não no dicionário inglês. Vendo um pregador pregando esse dia que irmão Branham era o profeta vidente, pastor Osmar era o profeta pregador, era o menor, o outro era o maior. Eu disse, meu Deus, quanta cegueira. Aí o Espírito Santo me abriu isso aqui. Profeta do dicionário inglês e profeta do hebraico. Eu vou mostrar dentro da mensagem aqui para vocês. Isso aqui não é coisa da minha cabeça. Tem pregador que vai conversando com o povo e o povo vai se enrolando. Tinha até um programa no passado que dizia, tá todo mundo enrolando. Eles diziam, tá todo mundo enrolando. E na verdade hoje está todo mundo enrolando. Agora, você tem que mostrar na mensagem do profeta. Na mensagem. É o que o pastor Osmar sempre dizia. Você vai pregar, pastor João Bispo? O outro pregador também? O senhor tem mensagem para provar isso aí? Não, eu tenho aqui. Então você prega. Se você não tem algo para sustentar, não prega. Nós temos que ter algo para sustentar. Então, este profeta do dicionário inglês não é William Branham. Mesmo que o irmão Branham disse, um profeta no dicionário inglês, no testamento inglês, é um pregador. Mas no hebraico é um vidente. Vidente é aquele que vê. Noé era um vidente, ele viu o dilúvio. Abraão era um vidente, ele viu o fogo caindo em Sodoma. João era um vidente, ele viu, sobe aqui, né, te mostrar-te as coisas que hão de acontecer depois dessa. Osmar era um vidente porque ele viu os selos revelados. 7 trovões, novo nome. Quem é que viu aqui? Qual o pregador que viu? Quem da África viu? No ano 2000, nós estávamos tudo enrolado com ressurreição isolada, dualidade. Ninguém via por quê? Era profeta do dicionário inglês, era pregador só. Não era vidente, já diz assim, vidente é o que vê. Mas tem que nascer profeta. Jeremias não. Jeremias disse que ele foi escolhido desde o ventre, só que ele era sacerdote. Jeremias 1:1. Jeremias, um dos sacerdotes. Mas Deus me chamou para ser profeta às nações. É um pastor, diz na ordem da igreja, que Deus faz dele um profeta. Mensagem. Então, Amós 7,14 é a base, né? Eu disse, meu Deus, eu tenho que repetir isso para o povo.
De repente não para vocês aqui, mas para alguns através da internet. Deus abençoe o pastor Paulo Benjamin lá na Zambésia, né? Lá em Murumbala. Amós 7,14. Eu queria que vocês notassem essas escrituras. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sícoro. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Pai, abençoa a tua palavra em cada coração e nos ajuda aqui nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Poder assentar, meus irmãos. É tão importante quando as pessoas estão prestando atenção no culto, né? Às vezes as pessoas vão muito no banheiro, perde boa parte da pregação, né? Vai no banheiro, tem que ir na hora dos cânticos, né? Mas às vezes você perde boa parte da pregação. Muitas pessoas no dia de Irmão Brana perdeu boa parte da pregação porque foram no banheiro. Ficaram conversando lá fora, os diáconos trocando ideia. Nos dias do pastor Osmar também, muita gente ficaram conversando lá fora, ele estava pregando. Mas quando você presta atenção, eu gostei, a doutora esses dias me mandou uma mensagem, né? Ela disse: pastor, Jesus, no deserto da tentação, não comeu, não bebeu. E eu tinha dito. Aí eu fui examinar, veja, a senhora estava prestando atenção. Ali só diz que Jesus não comeu, não diz que Jesus não bebeu. Eu agradeci a ela. E a gente fica falando, né? Ele ficou 40 dias, não comeu e não bebeu. Moisés, a Bíblia diz que não comeu e não bebeu, e Moisés era um tipo, né? Mas não vamos remendar a coisa. É o que está escrito. E aí eu fui examinei as outra tradução e tudo, estava tudo dizendo que ele não tinha comido, não falava nada em beber. Então, às vezes, você está prestando atenção. O irmão Brano estava pregando o 7º selo, ele falou umas 7 vezes ou mais que Deus tinha reservado em Israel 700. E alguém depois, em perguntas e respostas, colocou: o senhor falou 700, ou o senhor queria dizer 7.000? E eu contei mais, no 7º selo, eu escutei o 7º selo mais de 10 vezes, o 7º selo. Nunca vi o cordeiro fora do trono. Via sempre no trono. E alguém estava prestando atenção. Alguém que lia a Bíblia. Alguém que escutava a mensagem. Fez uma pergunta para o irmão Brano. O irmão Brano disse: não, é 7.000. Mas o irmão Brano falou mais de 5 vezes ou 7, que era 700. Você pode criar uma doutrina ali em cima, né? E aí? Como é que você fica quando o pastor Osmar disse: não traga essa doutrina do aperto play? Ele disse uma vez. Se ele tivesse vivo e você perguntasse para ele: vem cá, e essa que o senhor pregou aqui mandou apertar o play? E essa aqui que o senhor pregou aqui mandou apertar o play? E aí o senhor prega e bota o título: aperte o play. Ele diz: você não apertou hoje? Você apertou uma vez, aperta 2, 3, até você entender. Então, meus irmãos, o negócio é prestar atenção. Mas o nosso assunto é um profeta do dicionário inglês, não Brana. O problema dos americanos é que eles viram irmão Brana como um profeta de acordo com o dicionário deles. Profeta que é um pregador. Você diz que Brana é profeta? Aí aquele outro homem, a 3 classes de crente, ele disse assim: não, irmão Brana na verdade é um profeta, quando está debaixo da unção. O da unção já não é mais. Irmão Brana disse: ele não sabia. E antes de eu chegar aqui, Deus já tinha me mostrado ele e o que ele ia dizer. Ele não sabia disso. Agora vamos para João Batista, capítulo 1, verso 19 de São João. Vamos prestar atenção, gente. Vocês pela internet também, vocês
Preste bem atenção, hein? Tem gente que presta bem atenção e depois me liga. Aí eles prestam atenção em mim e prestam atenção no rival. E você tem que prestar bem atenção no rival. Escuta o rival umas 3 vezes, depois vocês me escutam umas 5 vezes. Vamos ver São João capítulo 1? Se o assunto é Bíblia, nós vamos para a Bíblia, né? Só que a Bíblia vai encaixando com a mensagem assim, ó. São João 1,19. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? Olha, quem era João, hein? Eu vou mais adiante que eu vou mostrar para você o testemunho que Jesus dá dele. Filho de Zacarias. Só de ouvir o nome Jesus ressuscitou, estava morto no ventre de Isabel. Maior de todos os profetas. Perguntaram para ele: quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhes então: o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu também: não. Porque um profeta não testifica de si próprio. É profeta? Ele disse: não sou. Disseram-lhes, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, eram atores. Fariseu quer dizer ator. Eram os atores. Eram os fazedores de novela, de filme. Mateus 11:9. Vamos ver Jesus dando testemunho de João? João dando testemunho de si próprio: eu sou só a voz. Vamos ver Jesus dando testemunho dele? O povo dando testemunho de João. Já viu o povo dando testemunho? Os fariseus disseram: olha, se a gente disser que o batismo dele é do céu, ele vai dizer: por que vocês não creram nele, né? Se disser que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque todo o povo tem João como profeta. Toda a igreja tem João como profeta. E João diz que não é. Então, Mateus 11, verso 9. Jesus dando testemunho de João. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Jesus falando de João. As pessoas pregam sobre ministério. João é um ministério. Brana também era um ministério. Jesus também era um ministério. E a palavra nos ensina que o ministério é um homem. Osmar era um ministério de João. Era um homem. O ministério está dentro do homem. Quando diz assim, João é o ministério, porque é o quíntuplo. O quíntuplo é a esposa. Está dentro de uma pessoa só. São ofícios. Apóstolo é ofício, profeta é ofício, pastor é ofício, evangelista, mestre é ofício. Está numa pessoa. Uma pessoa pode ter mais do que 4 ofícios. Muito mais, uma só pessoa. Se você vai num hospital, às vezes um médico ele atende várias especialidades. Não é, doutor? Várias. Quer o psicólogo? Ué, você, clínico geral, é o mesmo. Cirurgião, mas é o mesmo. Só. Chegava em Brana, é apóstolo. Brana é profeta. É
pastor, era evangelista. Gente, tem coisa que ficou para a esposa explicar. Pastor Osmar pregou, irmão Brana pregou, mas ficou para nós aqui explicar. Com Bíblia e mensagem. Não é negócio de blá, blá, blá. E o povo fica ali, blá, blá, blá. Fulano não. Jesus disse assim, o profeta Isaías falou, Moisés falou, Jeremias falou. Já podíamos parar aqui, você já tinha entendido tudo, né? Que Brana não é profeta do dicionário inglês, mas sim do grego, porque no grego ele é vidente. Por isso os americanos não viram nele, porque eles iam no dicionário, o dicionário dizia é um pregador. Aí o dicionário diz qualquer coisa. Você vai buscar um significado do dicionário, ele te dá um monte de adjetivos daquilo que você está perguntando. Um profeta do Novo Testamento é um pregador. Discernimento de Espírito 18. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento, se está profetizando, pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma, todavia, pregando você, deveria estar, isso mesmo. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta, você deve ter um lugar onde ficar, não ficar vagando, para lá e para cá, mas tem um lugar onde frequenta, chama de sua igreja, algum lugar onde você paga seu dízimo, e algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Faça a sua escolha. Mas então nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Não é o que está acontecendo hoje. Nunca exclua aquele homem, porque não pertence ao seu grupo. Aquela mulher, porque não pertence ao seu grupo. É uma falta grave essa aqui, né? Ou é gravíssima? É gravíssimo. Está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenha um companheirismo com o outro. Discirna o espírito. Veja qual é o motivo e o objetivo dele. Você tem direito disto. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Vamos à mensagem Apocalipse 5, primeira parte. E eu fico, 33, e eu fico quieto se as pessoas me chamam de um profeta muitas vezes. Porque um profeta no testamento inglês é só um pregador. Um que profetiza, anunciador da palavra e assim por diante. Me mantive porque você poderia empurrar isso para baixo. Porém, quando se trata de ser Cristo, ungido, algo, isso foi demasiado para mim. Quando chamaram ele de Cristo, ungido, chamaram ele de Jesus, ele disse, isso aí foi demasiado. Eu não pude suportar isso. Na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, 196, e nós compreendemos que a então chamada noiva é rejeitada. A noiva é o quê? Rejeitada. Aquela que é chamada. Ela é rejeitada. Você veja que logo nos anos 70, ela era rejeitada. Ela estava dentro da primeira e segunda etapa. Depois ela passou a ser rejeitada na terceira puxada. Hoje ela é rejeitada nesse tempo do fim. Por quê? Sempre é a mensagem, é aquele detalhe da mensagem. É aquele detalhe.
é um tempo, a irmã Eva estava me falando aqui antes, é aquele tempo de confusão. E, na verdade, o rapto, a noiva sai no meio de uma confusão. Porque o nascimento é uma confusão. O rapto também é um nascimento. Você está nascendo na eternidade. Onde não há princípio, não há fim. Então você sai do meio de uma grande confusão. Você pode ver que a coisa vai ficar cada vez mais confusa. E o eleito vai saltando fora. Que eleito vai saltando fora. Vejam só. A noiva de Adão rejeitou trazer vida. Ela trouxe morte. Somos seu produto, nossos corpos, todos nós morremos. Palavra falada da semente original 195, meu irmão. Se não é a primeira parte, deve ser a segunda. Olhe para nós. Você pode ver. A noiva de Jeová morreu. Ele se divorciou dela e tirou um povo do meio dos gentios para o seu nome. É isso correto? Deu até carta de divórcio para a noiva hebreia. Seu nome, como uma mulher toma o nome do homem, a noiva. Ele visitou os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome. Agora, o que ela tem feito? As mesmas coisas que elas fizeram das outras vezes. Se denominaram, poluíram. Mas em cada geração, cada reavivamento traz algum profeta de Deus. Cada reavivamento. No terceiro selo, eu lembro agora, o irmão Brana disse, a noiva não teve um avivamento. Depois da morte do irmão Brana, até os anos 70, ela também não teve um reavivamento. Ela teve que se denominar a primeira e segunda etapa. Porque aquilo teve que trazer um profeta dali. Teve que trazer um profeta. Porque os selos, os trovões, o novo nome, tudo aquilo que ao irmão Brana foi proibido de falar, um pastor não estava conseguindo ver. Tinha que ter um ministério profético. As pessoas dizem, não, mas um profeta nasce profeta. Brana nasceu profeta. Mas quando a igreja ouviu, consagrou ele como ancião, um evangelista. E Deus disse, faz o trabalho do evangelista. Da mesma forma, João. Quando a igreja ouviu, a igreja não vê profeta. A igreja vê um pastor, vê um apóstolo, um evangelista. Eu vou à África como um apóstolo, como um missionário. Agora, quando Deus vê, ele vê um profeta. Ele envia com assim diz o Senhor. Nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono. Agora, aí de repente nós ficamos sabendo através de uma fita de um pastor. Não, não era. Era um profeta. Ele estava com assim diz o Senhor. O pastor Osmar disse assim, você pensa que o irmão Brana ia gostar se ele estivesse vivo? Das coisas que eu estou falando sobre ele, o que ele é, Deus em... Você pensa, ele ia dizer que não. Você pensa que o pastor Osmar ia gostar de nós mostrar que o ministério dele era profético? Ele era profeta? Ele já no seu dia dizia que não. Porque todo profeta diz que não. Eu quero que vocês vejam que vocês não estão ouvindo uma simples mensagem. O que vocês estão ouvindo é mensagem de arrebatamento. Amém. Amém. O play de João é para nos dar fé de arrebatamento. Então ele disse, mas em cada geração, cada revivamento traz algum profeta de Deus. Um profeta é um pregador verdadeiro da palavra que permanece com a palavra. Você tem que ir seguindo o que o irmão Branco está falando. E eles trazem um reavivamento que recolhe aquele eleito daquela geração. Então ela entra na semente, então Deus nunca usará novamente. Eu pergunto a qualquer teólogo, qualquer historiador, para mim dizer uma só vez que uma denominação já ressuscitou. Ela nunca. Ela morreu quando ela se denominou. É ali onde ela está posicionada. Você pode ver Goiânia, Chapecó, Curitiba, tudo se denominou. Franca se denominou. É só aquele mensageiro morrer que
Aquele povo naquele lugar se denomina. O pastor Osmar pregou, então eles formam um bezerro de ouro. Como Israel fez, usando quem? Arão, sacerdote. Há uma diferença entre profeta, pregador e um profeta vidente. Existe uma diferença. O vidente vê a palavra revelada. Quem viu no mundo, quem viu no mundo, o que o irmão Osmar Brana viu depois da morte do irmão Brana. Quem é que viu? Depois da morte do irmão Brana. O que Osmar viu? Quem viu? Ninguém. O saudoso pastor Joaquim não viu. Ele só pregou aquilo que Deus lhe deu para pregar. Não teve pregador igual ele. Não teve pregador como Billy Graham. Não teve pregador e não tem como o irmão de Oca, lá do Congo. Não tem. É tremendo homem, mas isso aqui ele não viu. Deus dá a um só. Aí tem que ser profeta. Não profeta do dicionário inglês, pregador. Tem que ser vidente, porque vidente é o que vê. Eu estou repetindo para você o que o pastor Osmar diz na mensagem. Vidente é o que vê. Profeta pregador é o que prega. Todos os pregadores são profeta. Todos são profeta. É o dia de quê? Dos verdadeiros e dos falsos profetas, falsos ungidos. São pregadores. Agora ele fala aqui, ó. A razão que a igreja americana não viu foi em Brana um profeta vidente, viu um profeta pregador, por causa do seu dicionário. Todos eram profetas. Mas quem viu os selos revelados? Quem viu ele subir com um novo nome? Quem viu ele descer com um novo nome? Quem viu que BRANHM era perfeito e perfeição, que HM faz parte do nome de Deus? Quem viu? Quem viu aqui no Brasil? Tinha que ser um vidente. Ordem da igreja, 36. Como o próprio pastor tem de fazer antes de vir à audiência? Ele deve pegar a Bíblia, estudar na quietude de sua sala, no espírito, está ungido para sair e falar perante a audiência. É o que a gente faz. Quando as pessoas dizem bobagem, confunde o povo, porque eles não vão para a presença de Deus. Eles não vão realmente ficar na presença do Espírito Santo. Estudar na quietude, porque o irmão Brana disse, as pessoas seguram nas suas palavras entre a vida e a morte. Que elas creem em você. Se você diz que é para cá, eles vão tudo para lá. Se você diz que é... eles vão tudo para lá. Porque o pastor fulano... Não, eu quero saber Brana. O que é que Brana falou? Brana é o profeta do dia. O que é que ele falou? O que é que Jesus falou de João Batista? O que é que Brana falou de João? Brana, eu quero saber de Brana. Ele chamou João de quê? Aí quando as pessoas dizem que João é o ministério, mas Deus não trata com o grupo. Quer dizer que o grupo é que viu... E o grupo viu o Cordeiro sobre o trono? Não, é um homem. Então ele disse, se não fizer isso, ele vai ficar confuso quando sair de lá. Que cada homem e cada mulher com dom espiritual venha perante o Senhor. E sendo que o pastor tem um ministério individual, ele é um profeta. A palavra em inglês, um pregador, significa um profeta. Isto é, um que declara a palavra. Agora veja a mensagem, o sinal, pregada em março de 64. São 3 mensagens que ele prega. Em março, depois ele prega o sinal em setembro. A palavra profeta em inglês, palavras em inglês, pode significar qualquer coisa. Significa um pregador. Eu me preocupei em examinar isto.
para que as pessoas não fiquem confusas. Pode significar qualquer coisa, um pregador. Mas quando se diz profeta, da antiga Bíblia, significa um vidente. E suas credenciais eram que o que ele dizia acontecia. Isso era um sinal de que ele era profeta, ele também. Agora, esse aqui não é do dicionário inglês. Esse era o sinal de que ele tinha a revelação divina da palavra escrita. Então Deus, confirmando-a em seguida, provava. Agora veja, perguntas e resposta de 23/8/64, parágrafo 103. Portanto, não sou o ungido filho do homem. Não reclamo ser profeta. Muitas vezes eu tenho dito quando pensei que não o disse. Muitas vezes eu digo, quando eu penso que eu falei isso. Que eu era. Mas me tem captado na gravação. Porém, algumas vezes digo isso, porque se você quer dar em termos, um profeta em inglês meramente é um pregador. Qualquer um sabe disso. Consiga o dicionário. Vê? Sobre o dicionário de inglês, um profeta é um pregador. Porém, no hebreu, o grego, um profeta é um vidente. Você está vendo a diferença? De dicionário, Brana não estava no dicionário inglês. Ele estava no hebreu. Ele estava na língua que Jesus falou. Nós temos que na cruz estava escrito em aramaico, grego e latim. Porém, no hebreu, o grego, um profeta é um vidente, um que vê. Quem é que viu os trovões revelados? Aqui. Quem viu? Foi um profeta do dicionário inglês? Um pastor? Quem viu? O novo nome, BRANHM. Nós ficamos 40 anos em confusão, minha gente. E agora, depois da partida do pastor Osmar, a igreja está confusa ainda. Ficaram cegos, muito perto da luz. Mombrana fala daquele homem lá na África que ficou cego de tanto adorar o sol. Criou buraco. Ele foi curado. E Jefferson viu, ficaram cegos, porque estavam perto de Mombrana. Quando Mombrana partiu, eles criaram a doutrina da ressurreição isolada. Depois da partida de Mombrana, criaram a doutrina que tinha que sentar e ouvir só as fitas. Até hoje, ficaram cegos. Quando o pastor Osmar estava falando dessa doutrina do Aperto Play, e que os pastores disseram, olha, o pastor Bento, o pastor João Bispo agora vai fazer todo mundo sentar para ouvir só o pastor Osmar. É porque eles ficaram cegos. Está muito perto da luz. Porque depois da sua partida era hora de pregar. Agora que é hora de pregar e mostrar quem vocês estavam ouvindo. Era o mesmo que estava dentro de Brana. Era o mesmo. Porque o profeta é o Espírito Santo. Ele estava em Brana, ele estava em João, ele está em nós hoje para ouvir. Amém. Aleluia. Ele diz, porém, no hebraico, no hebreu ou grego, um profeta é um vidente. Assim sendo, não quero chamar-me outra coisa senão seu irmão. Ele diz, eu sou só seu irmão. Sou seu irmão e você apenas considere-me como o irmão Bill ou o irmão Brana, ou o que for que deseje fazer acerca disso. Isso está bem. Isso é qualquer que você creia. Reserve isso para você mesmo. Reserve para você. Você viu? Você não viu que Brana era profeta?
Não adiantou se falar para o vizinho não creu. Falou para o seu parente, não creu. Falou para sua mãe, ela não creu. Seu irmão não creu. Mas Deus mostrou só para você. Amém. Vocês viram que Osmar é profeta? Vidente que viu os céus revelados? Deus mostrou para você. O cego não vê. Novo nascimento é ver. Crer é ver. Com os olhos espirituais. É atravessar o Jordão. Brana não é profeta do dicionário inglês. E nem Osmar é profeta do dicionário inglês. Mas do hebreu sim, porque ele viu. Hoje a esposa, a noiva, ela é profeta do dicionário hebreu. Ela está vendo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nós encerramos com 2 parágrafos a mais. 2 mensagens diferentes. Poderoso Conquistador 154. Quando o velho vidente João, o amado, quem chama ele de vidente? Brana. Ali de pé na ilha de Pátimo, pregando a palavra de Deus, pregando a cura divina, curando o enfermo, fazendo coisas que Cristo lhes disse para fazer. Quem? O velho vidente João. Vamos para os seus? A brecha. 34. Agora João foi comissionado a escrever o que via. Assim o apóstolo e profeta. Amém. 3 personagens na ilha de Fátima: Jesus, Elias e João. O anjo. E quando João foi adorar o anjo no 5º selo, irmão Brana disse: não faça tal coisa. Eu sou profeta igual a você. Sou conservo teu e teus irmãos, os profetas. Então esse é um tempo de chuva de ensinamento. Eu creio que a gente vai ter que repetir para ajudar o povo, ajudar os irmãos, porque os irmãos estão muito acomodados. E olha, hoje você pega a mesa da Voz de Deus, que é um aplicativo, você tanto lê as mensagens de irmão Branco, se você não quer ler, você escuta. Você coloca ali, ó, você escuta toda a mensagem. Você pega, tem um aplicativo do irmão Gilberto Pereira, você vai ali e está cheio de mensagem do pastor Osmar. É um dos aplicativos mais confiáveis, do irmão Regis também, porque já estão dando umas mexidinhas nas mensagens do pastor Osmar. Esse dia o irmão me mandou ali, já estão fazendo alguns cortezinhos, vindo lá da África. O pessoal já estão meio semeando a semente da divergência, né? Da discórdia. Então você vai ali, você escuta, você pega um aplicativo, você baixa, com internet ou sem internet, só basta o telefone estar carregado, você escuta a noite toda, o dia todo, certo? No carro, em casa. Então não tem desculpa nesse dia. Como era naquele dia que a gente tinha uma mensagem, a gente não queria nem prestar para as pessoas. Tinha um CDzinho que a gente não queria nem prestar. Furava na mão da gente. Hoje, não temos CD, temos a voz. João diz: eu sou a voz. Hoje temos a voz para ouvir. Vamos ficar de pé. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês através da internet.